Agora eu irei falar sobre as propriedades físico-químicas dos flavonoides. A coloração dos flavonoides geralmente é de branca a vermelha, e isso vai variar de acordo com a classe dele, e ele também tem a propriedade de absorver os raios UV, isso devido à presença de ligações duplas conjugadas na estrutura dele. A solubilidade vai depender também das variações. As agliconas, por exemplo, elas são solúveis em solventes orgânicos, enquanto os heterosídeos são solúveis em águas e soluções hidroalcoólicas. Os flavonoides, quando estão presentes em soluções alcalinas, eles adquirem uma coloração amarelada intensa. Sobre a estabilidade, também vai depender da variação dos flavonoides. Os O-heterosídeos sofrem hidrólise em meio ácido. Já os C-heterosídeos são estáveis em meio ácido e eles sofrem hidrólise em condições mais drásticas. Para a identificação dos flavonoides, pode-se utilizar análise histoquímica, análise qualitativa ou análise quantitativa. Nas análises quantitativas, pode-se utilizar o doseamento espectrofotométrico ou o doseamento cromatográfico. No doseamento cromatográfico, tem-se no final a quantidade de um flavonoide específico e faz-se a curva analítica entre a solução padrão e a concentração da solução amostra. No doseamento espectrofotométrico, utiliza-se reagentes para intensificar a fluorescência e facilitar a análise, e utiliza-se também solução de cloreto de alumínio. Faz-se também a curva analítica entre a solução padrão e a solução amostra, e no final nós temos a quantidade de flavonoides totais. Nas análises qualitativas, nós temos a caracterização cromatográfica e as reações cromatográficas. Na caracterização, a gente consegue identificar subclasses a partir dos espectros de raios UV e fazendo uma comparação entre elas, entre as subclasses. Tem também a caracterização por cromatografia de camada delgada, onde a fase estacionária pode ser sílica gel, celulose ou poliamida, e os reveladores utilizados podem ser cloreto de alumínio, reagente de produtos naturais e vapor de NH3. Na análise histoquímica, consegue-se observar a droga vegetal em luz ultravioleta, e para garantir essa observação, é necessário fazer reações com fluorófilos e com o cloreto férrico. Os flavonoides têm funções muito importantes nas plantas. A primeira que eu vou citar é a função de proteção. Proteção contra raios UV, contra herbívoros, contra micro-organismos também. E os flavonoides presentes nas plantas favorecem a polinização, porque eles emitem cores que atraem os animais polinizadores. Eles também controlam, fazem a manutenção dos hormônios presentes nas plantas. Como eu já falei, eles fazem a planta adquirir uma coloração atrativa, tanto na flor quanto nos frutos. Também atuam como agentes alelopáticos e inibidores enzimáticos. E eles podem ser encontrados tanto na superfície da folha, quanto nos vacúolos das células epidérmicas, que estão nas folhas e nas flores. Das variações estruturais dos flavonoides, nós temos as geninas, que também são chamadas de agliconas, os heterosídeos e demais variações com outros tipos de substituintes. As agliconas são a narigenina, apigenina e quercetina. E a diferença entre elas está na posição e no número de hidroxilas.
Os heterosídeos são O heterosídeos ou C heterosídeos. E a diferença entre eles é o tipo de ligação. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação dos flavonoides. O primeiro que eu vou citar aqui são as flavanonas, onde entre o carbono 2 e o carbono 3 há uma ligação simples e não tem nenhum substituinte OH. Já no flavanolol, há o substituinte OH aqui no carbono 3 e a ligação entre o carbono 2 e 3 também é simples. As flavonas têm ligações saturadas aqui, né, ligações conjugadas na estrutura toda, e a ligação entre o carbono 2 e 3 é uma ligação dupla. O flavonol é bem parecido com a flavona, a única diferença é que ele tem o substituinte OH aqui no carbono 3. O flavan-3-ol não tem o substituinte com a dupla ligação O, aqui no carbono 4. Ele tem o substituinte OH no carbono 3 e a ligação entre o carbono 2 e o carbono 3 é simples. O flavan 3,4-diol é bem parecido com o flavan 3-ol. A única diferença é que ele tem um substituinte OH aqui no carbono 4. E existem outras variações aqui referentes a substituintes nos outros carbonos e referentes também à ausência ou presença de ligações duplas.